abra sua Bíblia comigo nessa noite, lá no Salmo 133. Salmo 133. E você vai estar hoje muito alinhado com o seu líder de célula. Porque ele ouviu essa palavra na sexta e você vai ouvi-la hoje. Salmos 133. Amém? Você está lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como um orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para... Aleluia! Você entendeu a palavra? Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos esta noite, esse tempo gracioso que temos com o Senhor. Eu coloco tudo em Tuas mãos, Pai, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor seja bendito, que o Senhor seja maravilhoso, que o Senhor seja majestoso em nosso meio nesta noite. Que a Tua palavra seja viva, que a Tua palavra seja fiel, que a Tua palavra seja justiça em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Veja, no Salmo 133, a gente acabou de ler, se você percebeu, a respeito do poder que tem a comunhão no meio do povo de Deus. O poder que a comunhão tem. E debaixo desta passagem, hoje, eu quero falar com você, quero ministrar em você quatro aspectos justamente que a comunhão tem para trazer vida, para gerar grandiosidade de vida no meio do povo da igreja do Senhor Jesus. É a coisa mais importante, amado. Termos vida, termos alegria, termos o coração limpo, o coração livre. Isso é a maior importância que eu e você temos para viver como igreja. Você sabia disso? A importância, olha, você não vem para a igreja para que você possa simplesmente estar livre do inferno. Você vem para a igreja porque Deus tem um propósito de vida com você. E o propósito de vida do Senhor com a sua vida é que você cumpra o querer dele em nosso meio. E qual é o querer do Senhor? Que haja comunhão na vida dos irmãos. Acabamos de ler aqui, então veja assim comigo. Repita assim comigo. A comunhão alegra o Senhor. Então, o primeiro aspecto que nós vamos conversar nesta noite é que a comunhão que existe em nosso meio, ela alegra o Senhor. Salmo 103, o verso 1 vai dizer, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável, o Senhor está dizendo, que os irmãos vivam unidos. Esta é a exclamação de alegria do Senhor a respeito do seu povo. O Senhor habita no meio da comunhão do seu povo. Sabia disso? O Senhor habita no meio da comunhão do seu povo. Sofonias, capítulo 3, se você consegue abrir lá. Sofonias 3, verso 17. Vai nos dar uma direção bem interessante. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Profeta Sofonias, lá no Antigo Testamento. Os nomes não muito conhecidos, aí o povo fica meio assim, né? Amém? O Senhor, teu Deus, olha o que Sofonias vai dizer. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti.
Está diferente a versão daqui, eu estou lendo outra. Amém? Tá? Mas fique firme aqui atrás porque elas fecham. Poderoso para salvar-te. O Senhor teu Deus está no teu meio e Ele é poderoso para te salvar. Ele se deleitará, Ele se alegrará, Ele se deleitará em ti com alegria. Ele se derramará em você com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á com júbilo. Então veja, olha o que Sofonias está dizendo. O Senhor, teu Deus, Ele está no teu meio. Está no meio do povo. Porque Sofonias está declarando essa palavra ao povo de Israel. Então veja, o Senhor teu Deus está no meio de vocês. E Ele é poderoso para trazer salvação para a vida de vocês. Veja bem, Ele se deleita em vocês. Ele se derrama na vida de vocês com alegria. Porque vocês, quando estão unidos, Ele está ali com o propósito de se alegrar com vocês e trazer o amor dEle para a vida de vocês. Você está entendendo? Você está entendendo? Veja, nada mais entristece o Senhor quando há divisão no meio dos seus filhos. Toda divisão entristece o coração do Pai. E algo que eu quero dizer para você também é que essa comunhão, ela não é simplesmente um ajuntamento de crente. Porque hoje a gente se acostumou a criar ajuntamento e não comunhão. E ajuntamento é um problema, porque o ajuntamento traz discórdia, traz contenda, traz confusão. Mas sim, o Senhor disse que é um compromisso mútuo de vida, de unidade, para que a gente possa expressar o Senhor nesta terra. Você está entendendo? Não é um ajuntamento de pessoas, e sim verdadeiramente um compromisso que nós assumimos um com o outro, de expressarmos a vida de Deus nessa terra. Se não houver alegria em nós por vivermos juntos, como expressaremos a alegria do Senhor no nosso meio? Se não nos alegrarmos por causa da vida dos irmãos, como estaremos verdadeiramente expressando a alegria do Senhor para que outras pessoas sejam alcançadas? E essa é uma questão que precisamos entender. Porque o crente achou que comunhão é ir para a casa do irmão e ficar comendo na casa do irmão. E de tanto fazer comunhão, eles perderam o propósito verdadeiro de Deus, o compromisso verdadeiro de Deus, se tornou só um ajuntamento de estar toda semana comendo juntos, que eles começam a falar mal do ciclano, do beltrano, do pastor. E aí aquilo que é para ser bênção, aquilo que é para ser a prioridade, aquilo que é para trazer crescimento, traz derrota. Traz morte. Por isso é importantíssimo existir e você entender a grande importância que tem o poder da comunhão em nosso meio. E se essa comunhão que você está existindo na sua vida começa a trazer discórdias, contendas, você precisa abandonar isso, porque não é mais comunhão. É um ajuntamento, e esse ajuntamento é obra do diabo. Você precisa trazer a alegria do Senhor. E você precisa saber que o Senhor verdadeiramente se alegra na comunhão. E é importantíssimo a comunhão em nosso meio. Mas a comunhão tem propósito. A comunhão tem compromisso. Nós assumimos o compromisso um com o outro. E nesse compromisso que assumimos, nós vivemos uma vida de comunhão, como nós falamos que vivemos uma vida de unidade. Porque a comunhão está relacionada à unidade. Não tem como dizer que nós estamos unidos e não existindo comunhão em nossas vidas. Não tem como existir unidade minha com o Robson aqui, se eu não tiver comunhão com ele.
O importante é termos unidade, mas para chegarmos à unidade nós precisamos de comunhão. Comunhão com propósito, com compromisso. E essa comunhão alegra o Senhor em nosso meio, porque Ele habita no meio da comunhão. Você está entendendo? O que nos dá a identidade de Cristo é justamente vivermos uma vida em unidade. Que nos dá a identidade de Cristo. Por isso que cristão que vive sozinho não consegue ir muito longe. Porque ninguém foi chamado para viver sozinho. Nós somos chamados para viver em unidade na comunhão dos santos. Amém? Sem a unidade, nós somos um corpo disforme. Quando somos unidos, nós expressamos a Cristo. Mas se não há unidade, não tem uniformidade. Nós somos disformes. Você está entendendo a importância? O grande poder que a comunhão tem, porque ela alegra o Senhor quando estamos em comunhão, e a comunhão gera um propósito em nossas vidas de vivermos em unidade. E nós vimos que a unidade, quando ela existe, não existe limites para tudo que nós intentarmos, para tudo que nós desejarmos, não vai existir limite algum. Olha a importância da comunhão em nosso meio. Segundo ponto, a comunhão, ela libera poder. O verso 2 vai dizer, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo precioso do Espírito de Deus desce da sua cabeça. Evidentemente, somente aqueles que estão conectados com a cabeça conseguem desfrutar do óleo fresco da unção do Senhor. Só aqueles que estão conectados com a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Nós somos o corpo. Por isso que nós precisamos viver em unidade e em comunhão juntos. Porque é um só corpo. O povo é um. Você lembra? O povo é um. Mas o cabeça é Cristo. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus e esse poder está em você hoje. O Espírito Santo, ele é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que habita dentro de você é o poder de Deus, é a unção de Deus que está habitando na sua vida. Só que veja, quando nós estamos juntos em comunhão, essa unção, esse poder é potencializado. E esse poder é liberado de uma forma explosiva sobre nós. Deixa eu te dar alguns exemplos. Todas as vezes que nós levantamos um clamor neste lugar, Deus moveu os céus e a terra em nosso favor. Mas não é por causa de mim, não é porque nós somos as pessoas, é porque nós entendemos que a unção do Espírito está na minha vida e está na sua vida, e que juntos, em congregação, em comunhão, o poder que temos da unção do Espírito é potencializado para vivermos coisas maiores, para vivermos milagres, para vermos os sinais e maravilhas que o Senhor disse que veríamos. Entendendo isso, colocando a nossa fé em ação, a nossa fé sendo prática, a gente vê verdadeiramente os grandes milagres do Senhor. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós já oramos por pessoas que precisavam de emprego e o emprego bateu na porta da casa dela.
Nós já oramos por pessoas que estavam no leito de morte, desenganado pelos médicos, e elas se levantaram. Unidos, vivendo uma mesma unidade, vivendo em comunhão, nós vamos ver coisas ainda maiores. E eu quero dizer algo mais para você. Lá na sua célula, você está perdendo a grande oportunidade de ver milagres de Deus serem alcançados. Porque aonde estivermos 2 ou mais, ali o Senhor está no nosso meio. E ali a obra dele é manifesta. Quando levantamos o clamor lá na célula, milagres também acontecem lá na célula. E o interessante é que as pessoas não dão os devidos valores para a célula. Eu já fui para o culto, a palavra é a mesma. Mas eu quero te dizer que lá na célula nós geramos mais comunhão do que aqui dentro ainda. E a grande importância de estar na célula é essa. É a comunhão dos irmãos. Onde cada um vai orar um pelos outros. Um vai abençoar a vida do outro. Um vai se preocupar com o outro. Veja, no contexto geral de igreja, nós não conseguimos nos preocupar com todo mundo. Mas lá na sua célula, em 5 pessoas, 4, 6, 10, que é o máximo que a gente visa numa célula, nós conseguimos cuidar uns dos outros lá. E isso gera o crescimento. Porque quem é cuidado traz crescimento para a sua própria vida. Trazendo crescimento para a sua própria vida, traz multiplicação. Que multiplicação é essa? Eu vou multiplicar quem eu sou. E aí nós estamos fazendo o grande propósito de Deus para nossas vidas de chamado na igreja do Senhor. Gerar novos discípulos. Aleluia! Mas veja o poder que nós temos em nossas mãos, conosco, e muitas vezes não sabemos aproveitar esse poder e ignoramos. Ignoramos a vida do Espírito que está em nós. Passamos uma semana, vamos nos lembrar dele somente no culto de domingo, vamos nos lembrar dele numa pandemia, vamos nos lembrar dele num ciclone. Senhor, estou aqui, eu te sirvo, hein? Não tira a minha vida ainda porque eu não estou preparado para ir. Ao qual nós temos que estar todos os dias preparados para a vinda do Senhor e todos os dias nos movendo na unção do Espírito, todos os dias nos movendo no poder de Deus que é vivo em nossas vidas. Se alguém bate na porta da sua casa hoje, pedindo oração para você, que ela está ali enferma, o que você vai fazer? Não, só um minutinho. Vai correndo para o banheiro, levanta um clamor ao Senhor. Senhor, olha, eu até não estou orando, não estou jejuando, mas é o Senhor que faz. Ou você pega o celular correndo, liga, pastor, vem aqui me socorrer, porque eu não sei o que fazer. Ou você diz, entra aí, irmão, vamos impor as mãos sobre você e o Senhor vai trazer a revelação, a cura, a libertação, aquilo que você precisa agora. Qual é a sua atitude? O poder está com você, a unção está com você. Eu sempre brinquei muito, até não tenho mais brincado com esse tipo, né? O poder está com você. Os mais antigos vão lembrar. Quem que falava assim? O poder é de vocês? Capitão Planeta. Toda vez que eu falo essas coisinhas assim, me vem à mente essas coisas. Mas é uma verdade. Deus deixou o seu poder na terra. Mas Deus deixou o seu poder na terra não é num lugar, não é numa condição, não é numa igreja. Deus deixou o seu poder na terra na vida e obra do Espírito Santo. E a vida e obra do Espírito Santo habita dentro de você. Ou seja, o poder de Deus está na sua vida. A unção de Deus está na sua vida. E essa unção tem poder para muitas coisas. Veja que quando nós estamos unidos com os irmãos, né, esse óleo desce da cabeça, que é Cristo, e alcança todos os membros do corpo.
Quando nós estamos unidos, esse óleo, essa unção, esse poder, alcança a vida de todos nós. O uso do óleo entre o povo de Israel era um retrato muito claro da provisão completa da unção de Deus para o seu povo nos dias de hoje. O povo de Israel ele usava o óleo justamente para ungir as pessoas, ungir coisas, ungir materiais. Ele declarava a unção sobre aquilo. Porque o óleo tinha um símbolo no Antigo Testamento, e esse símbolo é carregado até hoje. Vocês lembram das 10 virgens? As 5 que tinham o azeite, que tinham o óleo, elas entraram para as bodas. As 5 que não tinham, não entraram. Por quê? Porque o óleo fala da unção do Espírito. Então veja quão necessário é termos a unção do Espírito viva em nosso meio. E isso quer dizer que eu posso ser uma igreja, um crente, sem a unção do Espírito, porque tinha 5 que eram nécias. 5 que não eram prudentes. Amém? Então a importância de buscar isso, de estar junto com os irmãos, de ter comunhão buscando esse óleo, essa unção. E aí o óleo, eu vou falar com você agora 5 características que o óleo tem. O óleo ele é alimento. O óleo ele é alimento. Ou seja, a primeira utilidade do óleo realmente é para a preparação dos alimentos. Ou seja, o óleo também é um alimento, na verdade. E no mesmo princípio, nós precisamos receber periodicamente do Senhor uma porção de unção, de azeite que vem lá do céu como alimento para as nossas vidas. Precisa receber isso dele. Quando deixamos de nos alimentar dessa unção que vem da parte do Senhor, nós somos enfraquecidos, nós enfraquecemos e nos sentimos incapazes de fazer a vontade de Deus. E é notório, um irmão que começa muito a caminhar sozinho, ele começa a enfraquecer nas coisas do Senhor. Por isso que eu amo viver em célula, porque a célula faz com que a gente não caminhe mais sozinho. Estamos sempre reunidos, estamos sempre juntos, estamos sempre em comunhão, ou pelo menos deveríamos. Porque essa unção, ela contribui na vida dos irmãos. É o óleo que desce sobre a barba de Arão, que desce pela cabeça e vai atingindo todo o membro. Aquele que está sozinho, ele está fora do corpo. Ele estava andando sozinho. E ele vai enfraquecendo, porque a porção de óleo sobre a vida dele não é posta na comunhão dos irmãos. Aleluia! Você sabia que a comunhão, ela nos alimenta? E não é alimento de comida. A comunhão nos alimenta nas verdades do Senhor. Porque um contribui na fé do irmão na comunhão. Todas as vezes que eu me reúno com o meu pastor, a comunhão que existe em nossas vidas sempre aumenta a minha fé. Ela sempre é um alimento na minha fé. Nunca houve um relacionamento meu e dele que nós estivemos juntos, que nós tivemos comunhão, em que eu me desloquei daqui para lá, ou que ele se deslocou de lá para cá, que não houve um crescimento da minha vida com o Senhor. Porque o óleo que desce sobre a barba de Arão, que vem sobre a vida dele, chega até a minha vida e me alimenta também. Mesmo que nessa comunhão a gente não pare declaradamente para estudar a palavra de Deus. Não, agora nós vamos tirar o tempo agora de alimentar a nossa unção. Então vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Não. É na comunhão da mesa, ali, que nós nos alimentamos de todas as situações. Bíblia, o que o mundo está fazendo, o que o mundo está gerando, o que podemos fazer. Ele vai contando as coisas, eu vou contando as minhas, e ali nós vamos nos alimentando. E a mesma coisa acontece com os discípulos que quando têm ido na minha casa.
Nós nos assentamos à mesa e ali nós conversamos, e vai vindo muitos assuntos. Tudo isso para alimentar a fé dos irmãos. Por isso a importância da comunhão, amados. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Pois é, você vai ficar com a sua vergonha e vai viver longe da comunhão dos irmãos. Ah, eu preciso estar na casa do pastor todos os dias. Não, amado. Não é isso. Isso vai se tornar um ajuntamento e vai ser um problema. E não é nem na minha casa que eu estou dizendo para você ir todos os dias. Mas eu estou falando para que você tenha comunhão, principalmente com aqueles que estão mais próximos de você dentro da igreja. São os alimentos diários e diretos com a sua vida. Seu líder de célula, seus irmãos em Cristo que caminham na mesma célula. Essas pessoas estão mais perto e achegadas a você. Mas eu quero ter comunhão com o pastor, amém, venha, vai ser muito bem recebido. Muito bem recebido. Vamos conversar. Vamos falar acerca das verdades do Senhor e das verdades deste mundo também. Mas você precisa entender, isso está servindo para crescimento para a sua vida? Cada vez que você reúne com os seus irmãos, como que você sai deles? Você sai com a convicção de que foi alimentado? De que você verdadeiramente pode crescer mais? Você começou a desejar mais as coisas do Senhor? Às vezes nós chegamos na comunhão dos irmãos enfraquecidos, desmotivados, pensando em desistir de tudo, pensando em desistir do casamento, pensando em desistir da família, pensando em desistir da obra do Senhor e na comunhão dos irmãos, sem mesmo ter necessidade de eu expor o que eu estou passando, aquilo já serviu de alimento, porque a alegria deles inundou o meu coração e nós nos alegramos, porque a alegria do Senhor impacta todo mundo junto. E a unção, o poder de Deus é revelado no meio dos irmãos, que está servindo de alimento para me alimentar a minha fé. Quem já não, só na comunhão dos irmãos, eu já passei por isso muitas vezes. Só na comunhão dos irmãos chegaria entristecido, mas uma hora o Senhor ministra o meu coração. Viu como é bom estar aqui? Porque às vezes a gente vai sem querer, sem ter vontade, sem desejar estar, mas quando estamos com os irmãos, algo dentro de você, pelo menos comigo, isso já aconteceu várias vezes. Viu como é importante você estar aqui? Viu como está a sua cara agora? Viu como você mudou? O seu semblante é outro? Aquilo começa a me inundar, me encher, é a unção do Espírito que inunda o ambiente e está inundando a minha vida. Porque ela é verdadeiramente alimento para mim e para você, amados. Todos nós testificamos que quando estamos na comunhão dos irmãos, os nossos pés são lavados deste mundo, amado. E uma coisa que o óleo também faz, ele nos limpa. Ele é alimento e ele nos limpa. Você está entendendo? O óleo do Senhor, a unção do Senhor, ele nos limpa. E a segunda característica, né, do azeite dos antigos é que justamente ele servia como sabão, né, para limpar. E a unção do azeite também tem a função de limpar e purificar a nossa vida. Mas veja bem, não é somente questão de purificar, né? Quando eu falo aqui de purificar, não é purificar a gente propriamente do pecado, mas sim trazer purificação da sujeira do mundo que a gente veio. Não é necessariamente do pecado, mas é do mundo. A gente vem sempre com uma bagagem do mundo quando a gente chega. E essa unção, ela começa a nos limpar, né? É um exemplo bem claro. As pessoas têm o desejo de coisas que fazia antes. Eu já passei por isso, ou é só eu que já passei por isso. Mesmo estando na igreja, por um tempo sozinho, por andar um tempo sozinho, me deu vontade de voltar a fazer as velhas práticas do mundo. De andar com as velhas pessoas, de ser o velho homem. E quando estamos na comunhão dos irmãos, nós somos limpos disso, porque esse desejo começa a ser eliminado em nossas vidas.
E queremos cada vez mais estar com os irmãos, andar com os irmãos, estar na presença dos irmãos, porque cada vez que estamos com eles, aquilo literalmente limpa a nossa vida de desejos mundanos, de vontades mundanas. Por isso que o óleo também tem o poder de nos limpar. Você está entendendo? Você está mesmo entendendo? O óleo também é combustível. As lamparinas do mundo bíblico eram mantidas acesas usando o azeite como combustível. E aí a gente tem exemplos justamente da parábola das 10 virgens, né? Que o óleo ali servia como a luz para iluminar. Ele era usado nas lamparinas para iluminar ali, reforçando a ideia da unção do Espírito, que é luz em nossas vidas para iluminar os nossos caminhos no Senhor. No mesmo princípio que estamos falando, a nossa luz somente pode brilhar diante do mundo se houver o azeite do céu em combustão dentro do nosso espírito. Esse azeite vem sobre nós justamente na comunhão dos irmãos. Então veja o quão o diabo quer que nós não tenhamos comunhão, que olhamos para a vida de um do outro e começamos a pensar as coisas erradas, pensar nos erros, para que a gente ignore a vida dos irmãos e não estejamos juntos em comunhão, porque o diabo mais do que nós sabe que quando estamos em comunhão, ali o Senhor faz obras grandiosas. Por isso que eu já ministrei aqui, falei para vocês, né? Quando estamos em casa orando, Deus se manifesta, não se manifesta? Mas tem coisas que acontecem aqui na congregação dos santos. O poder dele se manifesta de uma forma sobrenatural, porque quando estamos unidos com os irmãos, o óleo da unção do Senhor se manifesta, gerando um combustível em nossas vidas, que alguns queima tão seriamente por dentro que eles não conseguem ficar parados. Eles não conseguem. E aí eu não sei você, mas eles correm pela igreja, eles andam pela igreja, eles caminham, eles marcham. Porque o combustível do Senhor alimenta, e aí a congregação está buscando essa unção do Senhor, e aí a Bíblia vai dizer que Deus habita em meio aos louvores, e aí você entendeu, você põe isso em prática, você coloca a sua fé em ação, o que você vê de resultado é o mover sobrenatural de Deus em suas vidas. Na última ceia, se eu não me engano, uma irmã veio correndo no final do culto me abraçar. Pastor, eu nunca senti a unção do Senhor como eu senti hoje, ao qual eu até me esqueci de tomar a ceia. Sabe, é esse mover, esse combustível que é gerado, que você precisa entender, que você está na comunhão dos irmãos, que você está na congregação, e que o combustível é poderoso para fazer muito mais em sua vida. Que não é só na vida do irmão que veio falar comigo. E realmente a última ceia foi um mover sobrenatural de Deus aqui. Era a presença viva do Senhor. E hoje está a mesma condição. O louvor já foi sobrenatural. E a hora que nós nos assentarmos à mesa, vai ser outro tempo maravilhoso para você sentir a presença de Deus. Para você sentir o mover de Deus em sua vida. Amém? Não estou matando, não. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que nós nos reunimos como igreja, nós devemos esperar uma medida do combustível celestial sobre nós. Sabe, cada vez que você vem para a igreja, cada vez que você está na célula, você não pode estar lá simplesmente praticando algo, porque o seu corpo está lá presente. Você precisa entender que algo espiritual está acontecendo naquele momento. Que algo espiritual verdadeiramente está se movendo em sua vida. Sabe, eu não sei como é que você sai de casa todos os domingos. Eu não sei como você sai de casa todas as vezes que você vai para a célula. Eu não sei qual a sua condição. Mas eu sempre saio de casa e digo para o Senhor, eu necessito ouvir e sentir a Tua presença. Para mim não faz nenhum sentido eu chegar até aqui e ministrar o coração de vocês a palavra do Senhor, mas eu mesmo
não sentir nada da parte dele, amados. E isso move o meu coração. Todas as vezes que eu venho aqui na segunda-feira, a segunda-feira acabou, mas todas as vezes que eu venho aqui das escolas que eu ministro, eu sempre digo para o Senhor, eu preciso prioritariamente te sentir em minha vida. E isso é importantíssimo. Pastor, e você escuta ele todas as vezes? Nem todas as vezes eu particularmente consigo escutá-lo. Mas em tudo eu enxergo o propósito de Deus e vejo que Ele está comigo. E isso tem mudado a minha vida. Entendido que a unção do Senhor está comigo. Eu poderia, de fato, do que aconteceu essa semana, ter murmurado muito ao Senhor. Você passa aí na frente, está feio. Caiu. E agora? Vamos ter que gastar horrores para colocar essa madeira de volta. E é um valor altíssimo realmente para colocar essa madeira de volta. Mas quando eu vi ela caída, a primeira coisa que eu disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus sabe todas as coisas. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. Fui embora, tomei um banho, não tomei café, voltei para cá, comecei a trabalhar, chegou meu amigo Testa, já botou a mão no arado ali, porque ele não para nem um minuto. Quem conhece ele sabe que o homem não para. Mas só que ele disse para mim, eu não tomei café ainda, eu preciso tomar um café primeiro. Eu disse, nem eu, vai lá tu e toma, depois a gente continua. Não, vem cá então, vamos tomar. Ganhei até um café na casa dele. Olha aí. Teve alguém que se escalou lá junto e sentou na mesa também. Thaís? E aí tomamos um café, tivemos uma comunhão, conversamos, e depois viemos e voltamos a trabalhar. Veja, tudo nós precisamos começar a enxergar o propósito de Deus em nossas vidas para tudo que foi feito. Essa é a unção de Deus que habita nos nossos corações. Esse é o óleo que é o combustível para você crer na obra dele em tudo que você está vivendo e vivenciando. Quer sejam as coisas difíceis, quer sejam as dificuldades. Casa nós conversamos. Quando eu digo que é o furacão Zoe. Aleluia. O óleo também cura. Conforme Tiago 5,14, Tiago vai dar a instrução para que os enfermos fossem ungidos com óleo para ser curados. Chamem os presbíteros da igreja para que eles venham e orem por vocês e unjam com óleo os enfermos. Então veja, o óleo ele também tem o poder de curar. Amém? E olha, há cura disponível para o povo de Deus na comunhão dos irmãos. Há cura disponível, e essa cura em todas as áreas da sua vida, quer seja física, quer seja no emocional. Há cura disponível para a sua vida. A questão é, você deseja? Vem para a comunhão dos irmãos. Vem andar na comunhão dos irmãos. Que o diabo tem para você não é nada comparado ao que Deus já deu para você. E Isaías 53 vai nos dizer que o Senhor Jesus, quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E essa fé nós precisamos nos achegar todas as vezes que nós vamos para a mesa do Senhor. Mesmo que naquela vez eu fui e não recebi cura. Mas eu tenho a minha fé que na mesa do Senhor, através do corpo dele que ele derramou, que ele se entregou na cruz, eu recebo a cura da minha enfermidade. Você está entendendo? Você está compreendendo? É com essa fé que eu vou. Mas pastor, cada vez que eu olho para o meu corpo físico, a doença está ali. Sim, ela está e não precisamos dizer que ela não exista. Porque isso é positivismo e isso é humanismo.
A doença existe, ela faz parte do pecado em nossas vidas. E no corpo, muitas vezes, ainda há o resultado do pecado. Amém? Mas em Cristo, nós saramos todas as nossas feridas. E aí você pode não viver essa enfermidade que está no seu corpo. Ela até está no seu corpo, mas ela não faz parte da sua vida. E você negligencia, você rejeita ela, você não diz que ela não existe. Eu digo, você está aqui, mas você não faz parte de mim. Porque eu sou do Senhor Jesus e Ele diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Tu até pode estar aqui, mas tu não vai me matar. Essa é a sua fé sendo posta em ação. Sabe como você vai alimentar essa sua fé para colocá-la em ação? Na comunhão dos irmãos. Porque quando você está muito sozinho, o que acontece com você? Você desanima por causa da doença. Você acha que Deus não existe muitas vezes. Ou Ele existe, mas esqueceu de você porque você está doente. Mas quando você está na comunhão dos irmãos, mesmo que você está com a doença, você ouve palavras de alimento para a sua vida. Você ouve o combustível para alimentar a sua fé. Você ouve a unção do Espírito que está tendo poder para transformar a sua vida. Você sai ou não sai daqui mais firmado para permanecer em Cristo. Mesmo que a enfermidade vá embora ainda temporariamente com você, mas você sai de uma forma diferente do que se vivesse sozinho. Por isso que nós não fomos chamados para viver sozinhos. Por isso que nós fomos chamados para viver em comunhão, porque uns aos outros ministramos na vida uns dos outros e alimentamos a vida uns dos outros pela unção do Espírito que está em nós. A Bíblia vai relatar que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Nem todo mundo está no seu dia bom. Mas se estamos na comunhão dos irmãos, no meio dessa comunhão sempre tem um irmão que está muito bem. E ele vai derramar dessa unção sobre a vida dos outros irmãos. E sai todo mundo feliz naquele dia. Você acha que a cela é para quê? Você acha que nós viemos nos domingos para quê? Você acha que nós abrimos as escolas para quê? É justamente para que possamos, unidos, vivendo uma só unidade, tendo a mesma comunhão, estando juntos sempre, possamos crescer em Cristo, até que Cristo venha nos buscar e formos embora com Ele. Você está entendendo? Veja a grande importância do óleo curar, que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29 e 30, abre lá comigo, Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que ela estava doente, porque justamente os seus membros não estavam entendendo o poder que tinha a comunhão. Eles estavam fazendo um ajuntamento bem ruim. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 29 e verso 30. Olha o que vai dizer lá. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram. Olha, volta o verso 29, deixa eu explicar para você agora. Nós estamos justamente aqui no contexto de ceia. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando sobre a ceia à igreja de Corinto. E aí a igreja de Corinto vai estar fazendo uma festa chamada festa ágape. Por que ela está fazendo a festa ágape? A festa do amor. Porque ágape é da palavra grega amor. Amém? Jesus, quando veio, ele disse, olha, vocês não vão mais praticar a Páscoa. Vocês não vão mais comer a Páscoa até que nós voltemos no reino. Quando estivermos no reino. Então vocês não devem mais comemorar a Páscoa. E aí tem muito crente comemorando Páscoa, não é verdade? Mas deixa para lá. Então vamos lá. Jesus disse, aí sabe o que esses crentes de Corinto fizeram?
Beleza, não é mais para comemorar a Páscoa, então nós vamos comemorar a festa Ágape. Vamos criar uma festa Ágape, a festa do amor. E aí na festa Ágape, o que acontecia? Eles traziam comida, vinham, festejavam, se embebedavam, né? Que é um problema sério da bebida, a bebedice, se embebedavam, e aí tudo naquela bagunça. E aí o que acontece? No meio da festa, num dado momento da festa, eles iam ceiar. Eles ceiavam. Aí Paulo está dizendo, olha, vocês não estão ceando para o Senhor, e essa festa de vocês deveriam estar comendo em casa e não aqui, porque não é para o Senhor o que vocês estão fazendo. Porque quando vocês estão se ajuntando, os ricos vão para um lado, os pobres vão para o outro, vocês estão discernindo o corpo de forma errada. Paulo está dizendo, vocês estão praticando de forma errada, porque indignamente aqui é uma palavra que é um advérbio de modo. Indignamente não é algo que eu sou, não é ser indigno. Vocês estão comendo e bebendo indignamente de forma errada. Vocês estão praticando de forma errada. É isso que Paulo está dizendo, amém? Não é uma condição do meu ser, mas é a condição que eu estou praticando. Vocês estão praticando de forma errada, porque indigno todos nós somos, amados. Mas glória a Deus que Jesus veio e nos tornou dignos da sua presença, para fazer parte da ceia. Então ele está dizendo, olha, vocês estão comendo e bebendo erroneamente, porque vocês estão comendo para a sua própria condenação. Por quê? Vocês estão se separando. Vocês estão botando os ricos para um lado, os pobres para o outro, porque você chega aqui, eu tenho caviar, eu tenho picanha. O irmãozinho lá não tem um outro tipo de carne. Então vamos separar aqui. Eu trago refrigerante, o irmão traz refrigereco. E aí vamos separar. Não quero misturar. Vocês estão fazendo isso, Paulo está dizendo. E quando vocês estão ceando, não é para o Senhor que vocês estão ceando. Vocês estão só cumprindo um mero ritual. Por isso que vocês estão cumprindo para a condenação da vida de vocês. Porque vocês estão fazendo tudo de forma errada. E a igreja hoje botou o quê? Se você está em pecado, não venha, porque você é indigno. Eu quero chamar quem não está em pecado hoje para a ceia. Se alguém se levantar aqui, vai ser o mais ousado de todo mundo. Todo mundo tem pecado, amado. Não importa a condição do seu pecado. Não é esse indigno que vai me fazer vir para a ceia ou não. Paulo está dizendo não é essa a condição. O problema é que vocês estão praticando de forma errada, porque vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Vocês estão olhando para vocês mesmos. E o verso 30 ele vai dizer o que daí? Olha ali. Quando vocês estão comendo e bebendo, vocês estão, olha aí, havendo no meio de vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já até morreram. Olha, Isaías 53 diz que todas as vezes que vamos para a ceia, há poder de cura em nosso meio, há poder de milagre em nosso meio, porque o corpo de Jesus é entregue na cruz, levou todas as nossas enfermidades. Mas por praticar de forma errada, estou tentando me derrubar de novo. Mas por tentar praticar de forma errada, o que Paulo está dizendo? Vocês estão, no meio de vocês tem muitos doentes e fracos. E alguns que até que já morreram. Só porque vocês estão praticando de forma errada. Olha aí a importância de você entender a seriedade dos fatos na vida do Senhor. Por que isso aqui não é um mero ato ritual? Isso aqui não é um ritual, isso aqui é uma verdade. Então, às vezes que nós vamos para a mesa do Senhor, nós estamos cumprindo uma verdade do Senhor em nosso meio. Você está entendendo? Veja, se fazer as coisas de forma errada, não discernindo o corpo, traz morte e enfermidade, né? A falta de comunhão, pode perceber que ela traz justamente isso. A doença, né? Traz o castigo. Mas a comunhão dos irmãos produz o que nós já mencionamos até aqui. Repita assim comigo. A comunhão dos irmãos traz em minha vida alimento, purificação, combustível, libertação.
e principalmente cura para a minha vida. Você entendeu? Tome posse nessa noite. Mas são 4 itens, 4 aspectos. Eu quero falar o terceiro aspecto para você, porque nós falamos até agora, né, que a unção, que na verdade, que a comunhão libera poder, mas a comunhão também restaura. Ela é restauradora em nossas vidas. No verso 3, a gente lê que a comunhão é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho, na palavra de Deus, é justamente o símbolo da presença restauradora de Deus. Lá em Oséias 14:5, abre lá comigo. Oséias 14:5, a gente lê que o Senhor mesmo será como um orvalho para Israel. Ou seja, o Senhor mesmo é quem vai restaurar a Israel. É isso que está querendo dizer. Isaías 14:5. Põe aqui na tela para mim. Oséias 14:5. Aleluia. Oséias 14:5 ali. E eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Olha, o que o Senhor está dizendo? Eu, o Senhor, serei como o orvalho para Israel. Eu sou quem vai restaurar a Israel. O orvalho tem a simbologia de restauração. Há outros textos também, em Êxodo, vai contar isso, né? O orvalho que tinha sobre a terra. Da noite vinham as codornizes, os pombos, e pousavam, e de manhã com o orvalho, aquilo formava um maná, que era o alimento deles. Deus provendo, dizendo que ele seria o restaurador de Israel. Assim o Senhor também é o restaurador das nossas vidas. E todas as vezes que nós estamos na comunhão dos irmãos, nós conseguimos experimentar justamente a graça e o amor de Deus como um orvalho refrescante para as nossas vidas. Por quê? Porque esse orvalho, ele simboliza a graça de Deus sobre nós. Você está entendendo? Então Deus tem poder para te restaurar também. E a comunhão dos irmãos é quem vai fazer esse poder ser manifesto na sua vida. E o quarto e último item, a comunhão traz a bênção. Né? Finalmente, lá no final do verso 3, o salmista vai dizer o quê? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Repita assim para mim comigo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Um aspecto vital da bênção de Deus é que Deus libera a vida. Aleluia! Você precisa entender isso. Deus libera a vida. E a igreja justamente cresce, as células crescem, né? As células se multiplicam, tudo num ambiente de comunhão onde é gerado vida. Por isso a importância da comunhão na vida dos irmãos e na vida da igreja. Porque as vidas crescem, a igreja cresce, as células se multiplicam, a igreja se torna abençoadíssima pelo Senhor. Não tem como dar errado, não tem como praticarmos de forma errada se entendermos a importância disso. Aonde há unidade, ali Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Nós vimos isso na palavra de Gênesis 11. Aonde há unidade, Deus ordena a sua vida e bênção para sempre. Em tudo que nós intentarmos, nada será retido da parte do Senhor. Olha o poder que tem a comunhão para gerar a unidade, para gerar transformação, para trazer bênçãos para nossas vidas, para trazer bênção para as nossas casas, para trazer bênção para os nossos lares, para trazer bênção para os nossos empregos, para trazer bênção para as nossas empresas. Você está entendendo hoje o porquê que o diabo luta tanto para que a gente não tenha unidade nem comunhão? Ele mais do que nós sabe de tudo isso. Ele mais do que eu e você entende isso. Veja, Deus já tem ordenado a vida entre nós. Basta hoje que nós sustentemos a unidade vivendo em comunhão com os irmãos. Os primeiros capítulos
de Atos 15, os primeiros 15 capítulos de Atos, né, vão ser os capítulos na Bíblia, os textos na Bíblia que mais fala sobre crescimento e multiplicação da igreja. E a igreja crescia fervorosamente, mas os irmãos viviam em comunhão. Porque ali naqueles primeiros 15 capítulos você também vai ouvir a grande comunhão que existia na vida deles. Atos 13, estavam os irmãos em Antioquia, unidos, orando e jejuando. Aí o Espírito do Senhor separa Paulo e Barnabé para uma obra. Atos 13. Você vai ver... deixa eu ver o texto... Atos capítulo 2, diz que os irmãos estavam crescendo tanto, que eles vão, Atos 5, eles vão ter que, eles separam os diáconos para poder ajudar o povo que está chegando na igreja. Para que os apóstolos possam continuar pregando a palavra, mas os diáconos sirvam as mesas para contribuir na vida dos irmãos. Porque a igreja se multiplicava grandiosamente. A primeira pregação de Pedro, 3.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças. Mas antes desse relato, vai dizer que estavam os irmãos unidos em Jerusalém, numa sala, orando e jejuando, até que o Senhor desceu do céu, o seu Espírito desceu do céu e veio sobre eles. Mas estavam lá os irmãos em comunhão, orando, jejuando. Aí quando a comunhão foi manifesta pela unção do Espírito, o poder foi manifesto, o óleo serviu de alimento, transbordaram, o combustível estava queimando. Pedro levantou a voz e falou para os irmãos, 3.000 homens se converteram. Olha a importância que tem a comunhão. Olha a importância que tem a comunhão no meio da vida da igreja. O grande poder que ela tem para nos libertar. O grande poder que ela tem para transformar as nossas vidas. Entenda, Deus não vai ordenar a bênção para a sua vida. Deus já ordenou a bênção. E se você não sabe, a sua bênção está na vida do seu irmão.